Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus. Hoje celebramos a memória de Santa Paulina, mulher de fé que viveu para cuidar dos pequenos e confiar totalmente na vontade de Deus. A liturgia de hoje nos mostra que Deus cuida da história do seu povo e chama pessoas simples para grandes missões. José, traído pelos irmãos, se torna instrumento de salvação. No Evangelho, Jesus chama os 12, seus primeiros enviados. Assim como José e os 12, Santa Paulina foi também instrumento divino, de forma humilde, silenciosa, mas poderosa no amor. Que esta liturgia nos motive e nos inspire na nossa missão de sermos sinais de Deus em nossas famílias e na sociedade. Celebremos com fé. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: Dirigi-vos a José, e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no 3º dia disse-lhes: Fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: Sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: Não vos adverti, dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sobre nós, venha o Senhor, a vossa graça, da mesma forma que vós, nós esperamos. Sobre nós, venha o Senhor, a vossa graça, da mesma forma que vós, nós esperamos. Dai graças ao Senhor.
povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre. Os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor ousa olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala do chamado de Deus. Madre Paulina, cuja memória hoje celebramos, ouviu o chamado divino e dedicou a sua vida ao cumprimento da vontade de Deus. Nascida na Itália em 1865, com o nome de Amabile Lúcia Wesentiner, Santa Paulina veio para o Brasil um pouco antes de completar 10 anos, fixando-se em Nova Trento, Santa Catarina, onde cresceu em fé, simplicidade e trabalho. Desde jovem, Amabile sentiu o desejo de dedicar sua vida a Deus e aos pobres. Em 1890, junto com uma amiga, começou a cuidar de uma mulher com câncer, em situação de abandono. Esse gesto foi o início de sua missão e da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Foi só aí que ela adotou o nome religioso de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus, consagrando-se ao serviço dos pobres, dos doentes e dos pequenos,
com total confiança na providência divina. Santa Paulina enfrentou muitas dificuldades, incompreensões e até mesmo o afastamento da liderança da congregação que fundou, mas jamais perdeu a fé, a humildade nem a caridade. Viveu os últimos anos de sua vida no silêncio, no sofrimento e na oração. Na casa-mãe em São Paulo, onde faleceu no dia 9 de julho de 1942, com fama de santidade. Foi beatificada por São João Paulo II em 1991 e canonizada em 2002, tornando-se a primeira santa que viveu no Brasil. Ela é modelo de fé, coragem e serviço humilde. Seu testemunho continua a iluminar a vida da Igreja e a inspirar muitos cristãos a servir com amor, mesmo nas dificuldades. A primeira leitura de hoje nos traz um trecho da história de José no Egito, que fora vendido como escravo por seus irmãos e, pela graça de Deus, tornara-se governador. A fome assolava toda a terra e as pessoas vinham de todos os lugares para comprar alimento de José. E num desses momentos, chegam seus próprios irmãos, aqueles mesmos que o haviam vendido como escravo. José os reconhece, mas eles não o reconhecem. José os trata com dureza, os interroga, os coloca à prova. Mas por que José agiu assim? Terá sido para se vingar dos irmãos? Não, não foi por vingança, mas para que seus irmãos pudessem reconhecer o erro, se arrepender e se reconciliar de verdade. Essa história nos mostra como Deus age em nossas vidas, muitas vezes permitindo que passemos por provações, para que possamos crescer, nos arrepender e nos transformar. É um convite à reconciliação, ao perdão e à confiança nos planos de Deus, mesmo quando não os compreendemos de imediato. Com o salmista, pedimos a Deus que derrame sobre nós a sua graça, transformando a provação em bênção. Assim como José esperou em Deus, mesmo em meio ao abandono e à prisão, e como Santa Paulina confiou mesmo na pobreza e no sofrimento, devemos esperar com uma fé viva, certos de que o Senhor vê os corações, protege os que o amam e livra da morte os que nele confiam. No Evangelho de hoje, Jesus envia os 12 apóstolos para anunciar a proximidade do reino de Deus. Contudo, ele não faz isso sem capacitá-los. Ao contrário, dá-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. A palavra deste dia fala diretamente para aqueles que hoje gostariam de servir em suas comunidades e não se sentem dignos ou capazes. Irmãos, os 12 apóstolos eram pessoas comuns como nós. Não foram chamados por terem conhecimento ou por já possuírem talentos. Foram convidados e o sim de cada um deles, a abertura e a disposição para seguirem a Jesus foram as atitudes que fizeram toda a diferença. Irmãos e irmãs, não tenhamos medo de dizer sim, se contribuir é o desejo do nosso coração. O nosso sim será o suficiente para Deus. Ele nos capacitará com a graça necessária para bem servir. Somos todos discípulos missionários, chamados a levar a palavra de Deus, o amor de Cristo, a esperança do reino a todos que encontramos. Não precisamos de grandes discursos, mas de um coração cheio de compaixão e da disposição de servir, de curar, de libertar, de anunciar que o reino de Deus está próximo, está entre nós. Sejamos um instrumento da graça de Deus. Evangelizemos, contribuindo em uma das tantas pastorais da nossa igreja, levando o amor, a paz, a esperança, a misericórdia às pessoas que mais precisam. Deus derramará a sua graça e a sua justiça. Que a história de José nos ensine a confiar nos planos de Deus. Que o Salmo nos inspire a louvar a bondade do Senhor e contar com sua graça.
Que o envio dos discípulos nos motive a anunciar o reino e que o exemplo de Santa Paulina nos impulsione a servir com amor e humildade. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Santa Paulina, rogai por nós. Oração. Senhor Deus, nosso Pai, vós que transformastes a dor de José em esperança para seu povo, transformai também as nossas quedas e sofrimentos em graça e caminho de salvação. Dai-nos um coração atento à vossa voz, como o de Santa Paulina, para que sejamos instrumentos da vossa ternura no mundo. Enviai-nos, Senhor, com coragem, humildade e fidelidade, para cuidar dos pequenos, consolar os tristes, levantar os que caíram. Que a nossa vida seja um reflexo da vossa presença e que cada gesto nosso fale do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o exemplo de Santa Paulina nos inspire a viver com fé, humildade e amor generoso. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser.